Olá, alunos! Continuamos a falar neste vídeo sobre a capacidade que os textos científicos têm de acumularem muita informação, de se tornarem textos densos. E mostrei-vos no último vídeo que há várias estratégias que podem ser utilizadas para obter esse efeito. Vimos, por exemplo, que os textos científicos têm muitas vezes frases longas, que essas frases têm várias orações. E as orações podem estar coordenadas ou subordinadas. Vimos também que podemos olhar para o tipo de palavras que existem nos textos científicos e concluir que há muito mais palavras lexicais do que palavras gramaticais. E, obviamente, todo esse conteúdo lexical também aumenta a informação do texto. Mas depois, a grande parte do nosso vídeo anterior foi para falar sobre o grupo nominal. E o grupo nominal é um constituinte da frase. E é um grupo, como o próprio nome diz, formado em torno de um nome. E a partir de um exemplo muito simples, a Anita vai comer uma pizza ou foi comprar uma pizza, vimos que esse grupo nominal, uma pizza, pode ser ampliado. Podemos acrescentar várias informações que nos dão, no fundo, mais detalhes sobre a pizza ou as pizzas que ela comeu, e tudo isso está contido dentro do grupo nominal. Estamos, portanto, a construir um grupo nominal muito extenso e, por isso, também muito denso. Okay? Vimos que podemos ter quantificadores, podemos ter adjetivos, podemos ter grupos nominais, podemos ter orações relativas e podemos também combinar todas estas estratégias, estes recursos, e podemos ainda, de cada vez que encontramos um novo nome dentro do grupo, ampliar também a informação que estamos a dar sobre esse nome. O objetivo deste vídeo agora é mostrar um pouco, a partir de alguns exemplos, como é que estas técnicas são ou podem ser utilizadas em textos científicos. Então, é um facto que existem nos textos científicos muitos grupos extensos. Okay? Normalmente, estes grupos surgem na segunda parte da frase, ou seja, depois do verbo principal, muito semelhante ao exemplo que vimos das pizzas. Portanto, as pizzas também estavam na segunda parte da frase e depois começamos a dar mais informação sobre elas. E tenho aqui, para começar, duas frases tiradas dos textos que vocês já começaram a estudar na última aula. O primeiro sobre a constituição do sangue e o outro sobre a constituição dos vulcões. Se olharmos para a frase, possui ainda fragmentos celulares designados por plaquetas ou trombócitos. Okay? Aqui o possui é o sangue possui, mas a frase não o diz. Mas temos a seguir ao verbo um grupo nominal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Fragmentos celulares designados por plaquetas ou trombócitos. Qual é a palavra principal aqui? É o nome fragmento, que depois foi ampliado com a ideia celulares, depois com a ideia designados por plaquetas, que é outro nome, é o nome que se dá a estes fragmentos, e depois, por sua vez, ampliado com o trombócitos, que dá uma outra designação para estas plaquetas. Tudo isto está no mesmo grupo nominal. Tudo isto dá-nos mais informação sobre os fragmentos. Na segunda frase, temos
muitas vezes, da chaminé principal divergem, e agora vem o grupo grande, chaminés secundárias que originam outros tantos cones secundários. Qual é o nome nuclear? Chaminé. Qual é o primeiro elemento que está a aumentar a informação? Secundárias. E a seguir temos uma oração relativa. Já sabemos que as orações relativas começam normalmente com a palavra que. E é isso que acontece aqui. Chaminés secundárias que, e agora o que é que aprendemos mais? Que originam outros tantos cones secundários. Ou seja, para cada chaminé secundária é possível haver também um cone secundário. Nestes dois exemplos, temos, na verdade, poucas estratégias utilizadas em cada exemplo. O primeiro exemplo tem os dois adjetivos, celulares e designados, e depois tem um grupo ou um sintagma preposicional que começa com a palavra, a preposição por. No segundo exemplo, temos o adjetivo secundárias e, a seguir, oração relativa que originam outros tantos cones secundários. Vamos agora ver um exemplo mais complexo que combina mais estratégias e, por isso, também mais informação. O exemplo é este. As plantas têm um pigmento chamado clorofila que, além de ser responsável pela cor verde que a maioria delas apresenta, também capta energia luminosa essencial à realização da fotossíntese. A estrutura desta frase é muito simples. Ela está-nos a dizer que as plantas têm algo. O que aqui é complicado é a quantidade de informação que nos é dada sobre esse algo. Okay? E um exercício que nós podemos fazer é olhar para esta frase e, sobretudo, para este grupo nominal muito grande e dividi-lo nas suas várias partes. Então, percebemos em primeiro lugar que as plantas têm um pigmento. A segunda informação que aqui é dada é o nome que se dá a esse pigmento, porque é um pigmento chamado clorofila. Portanto, esse pigmento chama-se clorofila. A próxima informação que aqui é dada é que, além de ser responsável pela cor verde que a maioria delas apresenta. Okay? Portanto, ficamos aqui a saber que a maioria delas, a maioria das plantas, apresenta cor verde e que a clorofila é responsável por dar a cor verde às plantas. Mas a clorofila não tem só essa função. Ela tem a função de dar cor verde, mas tem uma outra função que é captar a energia luminosa essencial à realização da fotossíntese. Ou seja, a clorofila também capta a energia luminosa. E ficamos ainda a saber que esta energia luminosa é essencial à realização da fotossíntese. Portanto, o conteúdo da frase acaba aqui, depois podemos pensar ainda nas outras informações que temos que, fundo, ter na nossa cabeça ou consultar noutro texto para perceber o resto da informação, que é as plantas realizam fotossíntese e o que é, no fundo, a fotossíntese. A fotossíntese é um processo de transformação de energia luminosa em energia química. Okay? Portanto, estas duas últimas informações não estão na frase, embora sejam importantes para a frase. Mas todas as outras informações que aqui estão
entre o número 1 e o número 6, está tudo condensado neste grupo nominal. Então temos aqui um grupo nominal extenso, com muitas palavras lexicais, né? E que nos dá muitas informações sempre a partir do mesmo nome, que é o núcleo do grupo nominal, que é o nome pigmento. Né? Ficamos a saber o seu nome, ficamos a saber qual é a sua função. A primeira, dar cor verde, a segunda, captar a energia luminosa, e ficamos ainda a saber, né, que esta energia luminosa serve para alguma coisa. Portanto, as plantas captam esta energia luminosa para depois poder fazer a fotossíntese. Este é um exemplo, eu percebo, muito complexo. Mesmo para mim, da primeira vez que olhei para esta frase, tive que pensar bastante para perceber e encontrar nela todas as informações. O vosso trabalho, agora no fim desta aula, é um pouco mais simples, mas está relacionado com aquilo que estudamos hoje. Okay? Portanto, vão olhar novamente para os textos sobre os vulcões e o sangue e tentar encontrar quais é que são as frases mais pequenas que há nestes textos e quais é que são as frases mais extensas que há nesses textos. E vão ver quantas palavras têm as frases pequenas, perdão, e quantas palavras têm as frases extensas. Depois, o próximo passo é procurar alguns exemplos nestes textos de grupos nominais grandes. De preferência, um grupo nominal depois de um verbo. Okay? E vão ainda tentar desdobrar alguns grupos nominais extensos que estão no vosso guião. Okay? E vão tentar construir uma tabela deste tipo, em que põem linha por linha as várias informações que estão contidas no grupo nominal. Okay? Portanto, tem aqui 3 tarefas para fazer. Fico à espera que me entreguem para depois também podermos fazer uma discussão mais tarde e ver se esta foi uma tarefa fácil, difícil e quais, eventualmente, foram as vossas dificuldades. Ok, termino aqui, vemo-nos no próximo vídeo. Até já!